Olá, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem em casa, cuidando da saúde de vocês. Estamos passando por um momento muito difícil, muito complicado, e a nossa prioridade agora é a nossa saúde. Sabemos que prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar. Por isso, precisamos continuar estudando de casa para preservar a nossa saúde. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos falar sobre o capítulo 10 de língua inglesa, vamos falar sobre os advérbios. É muito parecido com o que acontece em português. O advérbio ele vai indicar uma circunstância. Em inglês também, uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, e nós vamos lembrar desses advérbios. Uma outra situação importante que eu peço que você preste atenção ao longo do vídeo é a ordem, a posição que devemos usar esses advérbios dentro das orações. Bom, então vamos lá. Os advérbios podem expressar modo, lugar, tempo, entre outras circunstâncias. Coloquei ali alguns exemplos. I am working now. O primeiro que eu coloquei ali é o advérbio de modo. Então, os advérbios de modo geralmente seguem o verbo ou o objeto do verbo. Já estou mostrando para você a ordem em que esse advérbio de modo deve aparecer dentro da oração. They speak quickly. Olha lá, speak é o meu verbo. O meu advérbio veio logo após esse verbo. Ele pode indicar também um lugar. Advérbios e locuções adverbiais de lugar geralmente vêm no final da frase. Deixa eu só lembrar uma coisa com vocês aqui. Advérbio é aquele formado por uma única palavra, here. E a locução adverbial, ela é formada por uma expressão, in the park, exatamente como acontece em português, tá certo? Só um lembrete. Bom, se é um advérbio de lugar, normalmente no final da oração. He is not there. Agora, preste atenção. Adjetivos vão modificar os substantivos. A good friend. Advérbios modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios. She speaks slowly. Muitos advérbios são formados acrescentando-se ly a adjetivos ou substantivos. O que ele está dizendo para a gente? Que a partir de um adjetivo ou de um substantivo eu posso formar um advérbio acrescentando o sufixo ly. Eu coloquei alguns exemplos ali, mas na sua apostila tem vários outros exemplos. Essa situação é muito parecida com o que acontece em português, quando nós acrescentamos o sufixo mente, rapidamente, claramente. Então, é mais ou menos o mesmo processo, tá certo? E ali ele vai te dar um outro exemplo, ó. Quando você acrescenta esse ly, mas você tem ali pequenas modificações. Exatamente quando você forma esses advérbios a partir de uma outra palavra. Só que nem sempre a formação do advérbio vai acontecer dessa forma. Olha agora. Alguns advérbios têm forma própria, isto é, não são formados a partir de outras palavras. Ele está querendo dizer o quê? Que podemos sim formar advérbios a partir de uma palavra acrescentando ly, mas nem sempre isso vai acontecer. Olha ali, ó, é o caso de now, yesterday. Esses advérbios, como ele diz, têm forma própria, não vão ter origem a partir de uma outra palavra. Bom, palavras como os os advérbios que eu coloco ali podem ser adjetivos ou advérbios. Então preste atenção. Dependendo de como essa palavra apareça dentro da minha oração, ela pode ser um adjetivo, uma característica, ou pode ser um advérbio, estar indicando uma circunstância. Então você precisa ficar atento a essas situações. Ó, this is a fast car é um adjetivo. Agora, quando eu digo he drives fast, é um advérbio. Você percebe que eu tenho a mesma palavra, mas dependendo da oração em que ela seja usada, ela pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio, tá certo? Alguns advérbios apresentam duas formas com significados diferentes, e aí eu te dou alguns exemplos ali.
Quando eu digo que eu te dei alguns exemplos, isso significa que não são só esses. Você pode encontrar outros advérbios que aconteça a mesma coisa, tá certo? E você vai ter essa palavra, mas ela vai apresentar significados diferentes. Olha a observação ali, ó, do adjetivo good e do advérbio well, tá certo? Agora vamos lembrar aí de alguns advérbios de tempo. Advérbios e locuções adverbiais de tempo geralmente vêm no final da frase. Você está percebendo? Se não está, fique atento à posição desses advérbios. Isso é muito importante, tá certo? Então, tanto o advérbio quanto a locução adverbial que expressar tempo também será usado no final da oração. Quando há vários advérbios do mesmo tipo em uma frase, a unidade menor vem primeiro. Fique atento. Naquelas situações de ordenar frase, isso é muito importante. He gets up at 7 o'clock in the morning. Tempo. They live in a town in Arizona. Lugar. Agora, preste atenção, porque eu posso ter vários advérbios dentro da mesma oração. Quando há diferentes tipos de advérbios na mesma frase, geralmente eles seguem esta ordem. Você vai ter que usar na ordem que aparece ali. Primeiro o advérbio de modo, depois o de lugar, depois o de tempo. Tá certo? Então, quando você tiver um único advérbio, é tranquilo. Só que você pode ter dentro da mesma oração advérbios com classificações diferentes. E aí não esqueça, o advérbio ou a locução adverbial, tá, gente? Então, primeiro você vai usar o de modo, depois o de lugar e depois o de tempo. He walked slowly to school in the afternoon. Frequência e probabilidade. Os advérbios de frequência e os de probabilidade vêm antes, ó, preste atenção, antes do verbo principal, mas após o verbo auxiliar, tá certo? Então, preste atenção ali porque alguns eu vou poder usar no final da oração, como nós acabamos de ver alguns exemplos. Só que agora, quando a gente fala de frequência e probabilidade, eu tenho uma outra ordem para usar esses meus advérbios dentro da oração. They never walk to school. Walk é o meu verbo principal. Antes dele, eu acrescentei ali o meu advérbio. Agora, olha o segundo exemplo. Eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal. A nossa locução verbal, ó. Have walked. O que aconteceu com o meu advérbio? Ele vai ficar entre o meu verbo auxiliar e o meu verbo principal dentro da minha frase afirmativa. They have never walked to school. Grau de intensidade. Os advérbios de grau ou intensidade geralmente vêm antes de verbos, adjetivos e advérbios e após verbos auxiliares. Olha ali alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Esses advérbios vão intensificar a ideia que eu quero dar dentro da oração. I ate too much, tá certo? You are so nervous. Então preste atenção porque agora ele está falando de intensificar essa ideia dentro da oração. Bom, é uma observação, ele não é muito usado, mas eu acho importante porque eu já encontrei dentro de alguns textos dentro da nossa apostila. Enough, suficiente. Então, eu posso ter duas situações para usá-los. Olha ali, ó. Após adjetivos e advérbios, mas eu também posso usá-los antes de substantivos. Tá certo? Então, preste atenção ali no primeiro exemplo, ó. Old. Old é o quê? Adjetivo. Tá certo? Então, ó, o meu advérbio foi usado depois dele. Mas olha o outro exemplo, money. Money é o quê? Substantivo. Então, quando aparecer o substantivo, ele vai ser usado antes desse substantivo. Bom, lembramos aí algumas informações importantes sobre os advérbios. Eu tenho certeza que não é conteúdo novo para ninguém, é mais uma questão de vocabulário. É muito importante saber ordenar esses advérbios dentro da oração.
Tudo bem, queridos? Se precisarem de alguma coisa, qualquer dúvida, vocês vão fazer todos os exercícios do capítulo 10. Teve dúvida? Você pode me chamar no privado do WhatsApp. Temos o nosso dia de plantão de dúvida. Tem a plataforma, o que for melhor para você, tá certo? Para que a gente possa resolver as dúvidas e que vocês possam fazer o exercício do capítulo 10. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, cuidem-se. Grande saudade de vocês. Um grande beijo.